Ministrando hoje a 11ª lição, intitulada O Culto da Igreja Cristã. Ministrei na semana passada a lição de número 10, que nos falou sobre a ceia do Senhor. E agora esta pré-aula sobre o culto da Igreja Cristã, nos falando sobre adoração, forma de cultuar a Deus. Então não perca, fique firme aí, ok? Lição de número 11, então já estamos chegando no final das lições desse trimestre. Então, vamos lá. Antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, deixa o seu like no canal, se inscreva no canal. Sua participação no canal é muito importante para que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas sejam edificadas, e assim você estará trabalhando comigo também para Deus, ok? Também estará ganhando galardão junto comigo, galardão de Deus, ok? Então vamos lá. Lição de número 11, antepenúltima lição, ok? Essa pré-aula, né? A aula será ministrada no dia 17, aula presencial nas igrejas, ok? Texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então temos aí a nossa introdução e a leitura bíblica em classe. Vamos ler aí a leitura bíblica em classe. Alguns capítulos somente. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21. Melhor, somente alguns versículos. Somente o capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. A palavra necios quer dizer louco. Algumas traduções substituem essa palavra por louco, algumas versões bíblicas. Não como necios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos. Essa palavra insensatos também pode ser traduzida por loucos. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, se referindo aqui ao Espírito Santo de Deus. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Introdução. Nesta lição vamos estudar o culto cristão sob os diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então temos aí a palavra-chave do culto. Antes de partirmos aqui para o primeiro tópico da lição, então a palavra-chave é culto. Quer dizer, a palavra-chave da lição. O que vem a ser essa palavra culto? Culto é uma palavra de origem grega chamada latreia,
que significa qualquer serviço ou ministério. O serviço a Deus. Serviço e adoração a Deus. Então, estas são as definições que vêm do grego. Então, vimos que culto está ligado a ministério, está ligado a serviço, visto que a palavra ministério também tem a ver com serviço, ok? Com trabalho. E, claro, adoração. Culto também quer dizer adoração. Tópico de número 1, a natureza do culto. Subtópico 1, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua ao Altíssimo, ou se adora, né? Em um culto. E no segundo plano, com a forma como se cultua, ou se adora. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Já citamos aí esse versículo, pelo menos o de número 1 e 2, nas edições anteriores, quando nos relata aqui a reunião dos ministros, dos apóstolos, profetas, que se reuniram ali, doutores, e orando, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho designados. Enquanto os cristãos serviam, do grego leitorgeo, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja, conforme eu falei ainda há pouco, ok? Versículo. Subtópico 2. O culto deve ser solene. Por solene nos referimos ao que traz respeito e é majestoso, ok? Respeito tem a ver com reverência, né? Majestade é uma coisa gloriosa, né? Uma majestade vem de alguém que reina, alguém que é superior, alguém que é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo quanto a maneira de cultuar são importantes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Está aí. 1 Coríntios capítulo 12 ao capítulo 14. Então, esses 3 capítulos são muito importantes, ok? Fazer uma leitura. Isso deixa claro que é uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Nesse texto temos os termos gregos euschemonós, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Subtópico de número 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico 11, 44, Isaías 43, versículo 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 está escrito: porque assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo,
porque eu sou santo. Ok? Visto que Deus é santo, Levítico 20, versículo 26, o culto também deve ser santo. Desta forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 44, versículo 9, Amós capítulo 5, versículo 21 ao 27, Isaías capítulo 1, versículo 13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Ezequiel 22, 26 e também Ezequiel 44, 23. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 5. A igreja é o espaço sacro, onde o culto acontece. Atos capítulo 13, versículo 2, como eu já falei anteriormente. A palavra sacro quer dizer santo. Então está ligado aí a palavra santo, a palavra sacro. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Isso quer dizer, no contexto do culto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Resumindo esse primeiro tópico, sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Tópico de número 2, o propósito do culto. Número 1, subtópico 1, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmos 48, versículo 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmos 103, do versículo 1 ao 5. Então, em Salmo 103 é um culto de gratidão a Deus. Um salmo de Davi, onde está escrito ali: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o seu santo nome e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem cura todas as nossas enfermidades. É Ele quem renova as nossas forças. Então ali vai exaltando a Deus, mostrando o que Deus é, o que Ele faz na nossa vida, não é? Então esse salmo aqui é muito adorador, né? Salmo muito forte, muito abençoado. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Isso quer dizer, Cristo precisa ser o centro da adoração e nunca o homem adorado, mas sim Deus sendo adorado. Cristo é a esfera o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. João capítulo 2, versículo 18 a 22, Marcos capítulo 24, Marcos capítulo 14, versículo 58. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E o eterno sumo sacerdote, Hebreus capítulo 2, versículo 17, e também Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 10. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Subtópico 2, quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem-se reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Então, essa palavra invernizadas aqui quer dizer uma coisa maquiada, uma coisa que está enfeitada por fora, mas por dentro não está limpo, está sujo na verdade. Então é isso que quer dizer. E Deus requer a santidade. A santidade está ligado à limpeza, à pureza. Glória a Deus. Subtópico número 2. Ou melhor, subtópico número 3. Edificar a igreja. Então estamos vendo aí o propósito do culto.
Número 3, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Conforme já lemos lá no textual, não é? Quando reunis, não tem sábado, tem doutrina, tem revelação, tem edificação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 26 e Lucas capítulo 6, versículo 48. Então, aquela história, aquela parábola que Jesus cita dos dois homens, que um edificou a casa dele sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. Na hora que vieram as tempestades, dos maremotos, terremotos, os vendavais, derrubaram aquela casa que estava construída na areia. Mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, todas essas intempéries vieram, mas não conseguiram derrubar a casa daquele homem, porque ela estava construída sobre a rocha. Então, isso é exemplo da nossa vida. Quando ela está edificada em Cristo, quando ela está pautada em Cristo, quando nós colocamos em prática a nossa vida de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, podemos passar por adversidades tremendas, mas nós não vamos ser derrubados, não seremos derrubados, vamos nos manter de pé diante das adversidades, porque Cristo é a nossa segurança, é o nosso alvo, é a nossa confiança, é a nossa rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 14. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons da igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Todos os demais dons deveriam seguir esses critérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Da mesma forma, os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Resumindo o tópico de número 2. Embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Então, Cristo precisa ser o centro do culto, da adoração. Assim como Cristo é o centro das Escrituras. Toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse deve ser interpretada à luz de Cristo, quer dizer, Cristo como centro e alvo das Escrituras. Tópico de número 3, a liturgia do culto. Número 1, a exposição da Bíblia. Tópico de número 1. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença. Toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus. A Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Então, primazia quer dizer importância, ok? O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 18.
Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, quer dizer, instrução, que é a mesma coisa, do grego didaské, como uma das necessidades da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando as Escrituras. Atos capítulo 15, versículo 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. Atos capítulo 18, versículo 11. Subtópico de número 2. Adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Citado aqui esse versículo várias vezes, porque é o versículo chave dessa lição. Por isso nós lemos lá no início, no texto áureo. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isto porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito, né? Com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, que se reuniam para adorar, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, onde diz, o 18 diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo, né? Falando entre vós de salmos, cantos espirituais, dando graças, né? Glorificando a Deus em vosso coração. Subtópico 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Fez parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz, exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, agora resumindo aqui esse tópico 3, nos diz o seguinte: o culto pentecostal segue modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia o ensino da palavra, ok? Então, liturgia neotestamentária quer dizer a liturgia do Novo Testamento, o ritual, o culto, que tem como base no Novo Testamento, na Nova Aliança. E de novo a palavra primazia, que quer dizer a importância ao ensino da palavra, não é? A importância da fervorosa adoração. Prosseguindo, vamos agora à conclusão. Já vamos encerrar, ok? Conclusão. Nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, abundantemente. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, sua participação é importante. Você pode comentar, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas, ok? Então, tenho aí vários vídeos, né? Você pode consultar aí a playlist aí do meu canal, tem aí vários vídeos de ensino, de pregação, com vários temas que você pode ser edificado para a glória de Deus. Amém? Então, até a próxima lição. A próxima lição será a lição de número 12.
Estarei ministrando aí na semana que vem. O papel da pregação no culto. Amém.